Bíblia ali e colocar na minha mão, eu agradeço. Efésios, capítulo 5, verso de número 18. Eu quero que você abra a Bíblia, você que está em casa, assistindo o vídeo, na internet, ou o que seja, tem a Bíblia aberta. Quero mostrar algumas coisas importantes para você. O verso de número 15. O apóstolo Paulo, e eu leio numa das melhores versões atuais da Bíblia na língua portuguesa, a Nova Versão Internacional. Não ganho um centavo por mencionar isso, mas ela é uma versão fabulosa. Como todas as versões têm suas falhas, porque não é original, mas é fabulosa. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Diga comigo, vivem. Mais uma vez, vivem. Eu vou ler o versículo, quando chegar a viva, eu quero que vocês falem bem alto, tá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Avivamento tem a ver com a nossa vida, não é só com o domingo de manhã. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade. Por exemplo, Deus está nos dando uma oportunidade de ouro essa manhã. Quando você vai num pequeno grupo, é uma outra oportunidade. Quando você ouve um DVD, quando você visita um local, quando Deus usa alguém para a sua vida, é uma oportunidade. Deus diz, aproveite cada oportunidade. E Ele continua dizendo assim, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outras palavras, você não vai ter muitas outras. Portanto, não sejam insensatos. Uma pessoa insensata, ela não é sensível. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, pastor? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não feche a Bíblia, mantenha ela no seu colo, no banco. Olhe para a projeção. Esse versículo diz o seguinte, essa é a vontade de Deus, vamos ser sensatos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu fui criado na igreja, e por ser criado na igreja, não participei de algumas coisas que outros participaram. E isso não está dizendo que eu sou melhor ou pior do que outras pessoas. Aliás, quando eu comecei a andar com o pessoal da Adonep, eu trabalhei com a Adonep muitos anos, tanto como intérprete como preletor. E a Adonep, ela é criada em cima de testemunhos. E eu fui convidado várias vezes para ir em capítulos da Adonep dar testemunho, e eu falei, meu testemunho é sem graça. Porque as pessoas querem testemunho suculento. Eu matava, eu roubava, adulterava, e Jesus me libertou. E aí a pessoa diz, glória a Deus. E meu testemunho eu fui criado na igreja, irmão. Batizado com 8 anos. Por favor, isso não é demagogia, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo que é realidade. Alguns aqui sabem o que eu estou falando. Você foi criado na igreja, você tem seus pecados, mas acontecia tudo ali, por volta da igreja. Às vezes dentro da igreja também. Mas o ambiente era outro. Eu não me lembro de nunca ter colocado um cigarro na boca. Coisa mais parecida com cigarro, eu e minha irmã, já contei isso, queríamos experimentar uma vez, pegamos um papel de pão,
Lá no Brasil você sabe que o pão é enrolado no papel, hoje não mais. Hoje é saquinho, tudo bonitinho. Antigamente um papel de pão cinza, quanto sabe o que eu estou falando? A gente pegava aquele papelzinho do pão e a gente enrolou e fizemos um buraquinho, botamos o fogo e quando finalmente o fogo queimou os nossos lábios, nunca mais tentamos algo. Hoje eu sei porque eu já estudei sobre isso, mas maconha, cocaína, não fez parte da minha juventude. E eu me lembro que eu dizia para Deus assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu testemunho é sem graça. E uma vez o Espírito Santo falou comigo, ele disse assim: meu filho, nunca mais fale isso, porque o mesmo poder que trouxe essas pessoas do mundo foi o poder que te manteve longe dele. E eu disse: Senhor, muito obrigado, não falo mais nada. O meu testemunho continua sem graça, mas pelo menos eu dou graça a Deus por isso. Então, eu sinceramente não sei o que é estar bêbado. Nunca participei disso. Bebedeira não. Porque eu sou casado com portuguesa, às vezes, acompanhando bacalhau em casa, sem ninguém perto, copo de vinho. Mas em casa, sem fazer escândalo a ninguém. Mas bebedeira não. Eu não sei o que é ser bêbado. Mas conheço gente que sabe. Como é que uma pessoa fica bêbada? Eu tenho na minha mão um decantador. Quem sabe de vinho, eu não sei tanto. Diz que você tem que pegar o vinho, ainda mais se ele for incorporado, Cabernet Sauvignon, Merlot. E você então pega e decanta ele. Decantar é, eu leio no dicionário, decantar é tirar líquido de um recipiente e colocar no outro. Você tira então, coloca para ele respirar. Você vai numa festa e a pessoa diz: e aí, um vinhozinho, Cabernet Sauvignon, Merlot? E a pessoa então coloca no copo, faz assim: esse é bom, Cabernet Sauvignon 2004. Eu não sou bobo, isso é suco de uva, gente. Eu não quero que ninguém aqui me acuse, isso aqui é suco de uva, o diácono sabe. Mas finge que é um Cabernet Sauvignon 2004. Cheirou, pode botar. Aí põe. Aí você começa, não é? O embriaguez começa assim. E conversa, papo aqui, papo ali. E come o queijinho, come o bacalhau, a picanha. E você vai tomando. E de um copo fica 2, de 2 fica 3, e de 3 fica 4. Tem gente que não entende de vinho, mas sabe que é cerveja. Esse aí sabe. E começa com uma, e começa com 2, aos poucos. Não é uma coisa assim de... Você tem que estar muito maluco para fazer isso. E depois mistura o vinho com a cerveja, e depois a brandy, depois o uísque. E o camarada vai ficando, aos poucos, controlado pelo álcool. Quando ele começa, por mais que ele seja inteligente, por mais que ele seja uma pessoa decente, por mais que ela seja uma pessoa de honra, uma vez que ela começa a ser controlado pela bebida, ela perde toda a decência. Os olhos mudam. Meu pai tinha um sítio no Brasil quando a gente era criança. E esse sítio a gente ia de vez em quando. Eu me lembro que um dia, meu pai levou um homem lá para pintar a casa. E ele pintava a casa e depois entrava na bebida. Mas lá é cachaça mesmo. Meio da noite, aquele homem que é tão bom, que nos tratava como criança, pegou uma faca e queria matar a gente. Foi pela misericórdia de Deus, lembra disso? Pela misericórdia de Deus. A gente parou. Por que faz um homem que foi contratado para pintar uma casa querer matar os donos da casa? Ele perdeu o controle. O bêbado dorme no chão. Nós estávamos lá no Acre com o Jerry e com o Marcelo e quando a gente estava voltando lá de Sena Madureira para Rio Branco, dentro do carro,